Oi, eu sou a Arlene Diniz e bem-vindos ao podcast Papos de Fim de Tarde. Ai, gente, eu tô tão feliz de poder gravar esse primeiro episódio. Ter um podcast é algo que eu sonhava, planejava há muito tempo, mas só ficava postergando e nunca consegui colocar em prática. Mas agora finalmente decidi seguir adiante, seguir com esse projeto e eu tô muito empolgada, assim. Eu tenho assuntos que eu gostaria de falar aqui guardados há bastante tempo. E eu acho muito legal a plataforma do podcast em si, né? É uma plataforma muito incrível, porque é como se eu estivesse gravando um áudio para um amigo enquanto eu converso aqui, sabe? Sem aquela preocupação, sabe? De ter uma iluminação boa, ou do meu cabelo tá bonito, que às vezes um vídeo do YouTube traz. Eu não preciso ter com podcast, é só sentar aqui e falar, né? Depois de já ter estudado e feito um roteirinho, enfim. Então, eu tô muito empolgada, né? Até porque aqui a gente tem um tempinho maior para poder falar sobre vários assuntos. E eu espero que a gente possa ir junto nessa. Se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia de quem eu sou, né? Como eu disse, meu nome é Arlene Diniz, eu sou escritora de ficção, escrevo livros de ficção cristã, focado no público adolescente, jovem, sou formada em serviço social também, casada há 5 anos, estou esperando meu primeiro bebê e eu moro aqui no litoral do Rio. E eu tenho um canal no YouTube onde eu já compartilho algumas coisas sobre vida com Deus, enfim. Mas agora estamos aqui inaugurando esse novo formato. Mas vamos ao que importa, que é o assunto de hoje, né, gente? O tema do primeiro episódio deste primeiro podcast. Como lidar com pessoas difíceis. Muitas reflexões desse podcast são baseadas no livreto Como Amar Pessoas Difíceis, Recebendo e Compartilhando Misericórdia, do William P. Smith. Esse livreto faz parte de uma série de aconselhamento da editora Fiel e eu li no Kindle Ilimitado, então se você assina o Kindle Ilimitado você pode acessar esse livreto. É super curtinho, mas super direto. Também creio que venda no site da editora Fiel, na forma física, né? E eu gostei bastante porque ele é pequeno, direto, rápido e assim, certeiro no coração, sabe? Porque esse é um tema, gente, lidar e amar pessoas difíceis é um tema que eu creio que rodeia a vida de todo mundo, né? Porque realmente existem pessoas difíceis de amar e de lidar nessa vida. Tem aquelas pessoas irritadiças, aquelas que são determinadas a se autoprotegerem por tudo, as melindrosas, as que com qualquer coisinha se explodem, as que vivem lamentando sobre tudo, né? Aquelas também que parecem que são ruins só por ser. Eu, por exemplo, tenho uma séria dificuldade com pessoas inconvenientes ou com pessoas que não assumem as suas responsabilidades e se fazem de coitadas o tempo todo. Tem uma séria dificuldade, são aquelas pessoas em potencial para me fazer revirar os olhos e o ranço atingir ao máximo, né? E aí, quais são as minhas reações, às vezes, diante dessas pessoas? Como o autor, o William, né, desse livreto, ele fala, como ele lida com pessoas difíceis. E eu creio que muitos de nós lidam assim, né? Que é, algumas vezes, evitando essas pessoas, ignorando esse tipo de pessoa que a gente acha difícil, ou interagindo da forma mais breve possível, ou então falando sobre elas com outras pessoas, reclamando delas, reclamando de como elas agem. E às vezes, quando não aguenta mais, falando umas verdades na cara da pessoa, enfim. Ou seja, as reações muitas vezes em relação a essas pessoas podem ser fuga, ignorar, fofoca, contenda. E aí, sabe de uma coisa? Pensando bem, nós também podemos ser pessoas difíceis de amar, né? O primeiro passo para a gente aprender a lidar e amar pessoas difíceis é entender que nós também somos pessoas difíceis, que nós também reagimos mal, que nós também fazemos coisas que não são legais, que nós também somos difíceis muitas vezes. Pode não ser na mesma proporção e talvez você pode não causar a mesma quantidade de danos a relacionamentos como outras pessoas, mas a sua maneira e a minha maneira, nós também somos difíceis de amar tanto quanto qualquer outra pessoa, porque nós somos pecadores, todos nós somos. E entender isso é como tirar um peso das costas, sabe? Um peso de chateação constante, aquele peso de você estar sempre com ranço de alguém. A vida se torna muito mais pesada quando você está sempre
sabe? Ai, aquela pessoa não aguentando alguém perto de você. Principalmente se você é obrigada a estar com aquela pessoa todos os dias ou constantemente. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem com algumas pessoas. E aí teve uma pessoa nessa viagem que ela foi muito implicante, muito chata comigo, assim. E eu criei um ranço muito grande dessa pessoa. Eu fiquei muito amargurada a viagem inteira. Fiquei muito amargurada, muito chateada. E lá no fundo eu sabia que eu deveria orar, buscar em Deus, tentar resolver aquela situação com Deus no meu coração. Mas eu escolhi ignorar. Eu escolhi não buscar o Senhor sobre isso. Eu escolhi deixar pra lá. E no lugar, eu só alimentava a minha amargura falando dessa pessoa cada vez mais, sabe? Claro, falando dela pra uma pessoa só. A pessoa que mais estava próxima de mim na viagem. E aí hoje eu olho pra trás e eu percebo que quem ficou boa parte da viagem amargurada e chateada fui eu. Que se eu tivesse, de repente, tratado do meu coração ou entendido naquela época que eu também era difícil de amar e analisado que talvez tivesse reações minhas que também fossem difíceis para aquela pessoa, talvez eu tivesse ficado muito mais leve, tivesse aproveitado muito mais. E eu creio que isso acontece muitas vezes, sabe? Porque a gente tem uma expectativa muito alta de perfeição sobre o outro. As redes sociais refletem muito a realidade, né? Então, essas expressões que estão super em alta, como fada sensata ou fulano nunca erra, e essa era, né, de cancelamento da internet, ela reflete muito esse nosso coração, que é cheio de expectativas muito altas de perfeição sobre o outro, sabe? Falta entender muitas vezes de que nós também somos um ser humano difícil e de que nós também erramos e erramos muito. Assim como aquelas pessoas difíceis, eu e você também nos desviamos, como diz lá em Isaías 53, em Romanos 3. Às vezes, as pessoas próximas de nós, ou quem vê a gente principalmente nas redes sociais, né, pode nos achar pessoas maravilhosas. Nossa, aquela pessoa é incrível, é super espiritual e etc. Mas só nós sabemos o tipo de pensamento que nós temos ou que já tivemos, os tipos de emoções, as tentações que nós já lutamos ou temos que lutar. Só nós sabemos quão profunda pode ser a sujeira dentro de nós. E aí é preciso humildade para reconhecer isso, porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é a humildade. E nós temos o nosso maior exemplo em Jesus, né? Que se sacrificou para que nós fôssemos acolhidos na família de Deus. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos salvou porque ele sabia que a gente estava aqui, ó, envolvido em tanto pecado e que a gente precisava de um Salvador. E é através do seu amor por nós que ele nos transforma para ser como ele é. Nós precisamos receber de Deus exatamente o que outras pessoas precisam receber de nós: misericórdia, amor, compaixão, bondade, acolhimento. Imagina só se Deus resolve reter a misericórdia dele sobre nossas vidas. Reter o acolhimento, dizer assim: ah não, vocês são todos muito chatos, muito difíceis, vocês vivem pecando, caindo em pecado, não querem melhorar, vou deixar vocês para lá. E virar essas costas para nós. A gente estava no sal, né? A gente estava numa situação complicada. Mas ele não faz isso porque ele é um Deus rico em misericórdia e amor. E ele nos chamou para ser como ele. E a boa notícia é que nós não precisamos e nem conseguimos fazer isso, né? Nos tornar como ele sozinhos. E ele nos ajuda nas nossas dificuldades e nos transformar em quem ele deseja que nós sejamos. Então, gente, aprender a lidar e amar pessoas difíceis passa por duas coisas. A primeira delas é entender que o amor e a graça de Deus sobre nós são imerecidos. Nós também não merecemos a graça e o amor do Senhor, mas mesmo assim a gente recebe. E a segunda delas é que nós não somos tão amáveis assim. Entender essas duas coisas faz com que a gente tenha uma atitude amável em relação às pessoas que não são tão amáveis. Porque o que pode acontecer quando a gente se acha muito digno? Quando a gente se acha muito bom? Uma pessoa cuja presença é um privilégio para quem quer que nos conheça. Quando a gente se acha como a última bolacha do pacote, a gente começa a achar que nós somos melhores. Que aquela pessoa, por ela ter aquele pecado, por ela agir daquela determinada maneira, ela é pior do que nós somos melhores do que ela. E um dos pensamentos mais longe do Evangelho de Cristo é esse. É você se achar melhor que alguém porque o seu pecado é diferente do dela.
Aprender a árdua habilidade de amar pessoas difíceis começa por pedir a Deus para nos mostrar como é difícil nos amar. E aí, quando ele responder, a gente tem que pedir para ele nos perdoar, sabe? E então, após perdoar, que ele molde o nosso coração. Lá em Lucas 7 fala, né, que a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A pessoa que acha que ela foi pouco perdoada porque ela tem poucos pecados, ela vai retribuir esse amor com muito pouco, ela vai amar muito pouco, porque ela vai achar, eu nem sou tão ruim assim, né? Só que o interessante aqui é que nenhum de nós foi pouco perdoado, todos nós fomos muito perdoados em Jesus. Só que a gente precisa reconhecer isso, né? Todos nós fomos muito perdoados e somos todos os dias. E se o nosso chamado é imitar Jesus, que nos trata com tanto amor e misericórdia, mesmo sem a gente merecer, a nossa ação com pessoas difíceis na vida da gente deve ser essa também. Aí eu lembro, né, da parábola do servo impiedoso, quando Jesus conta que um rei, ele desejava acertar as contas com os servos dele, e aí ele recebeu, né, um servo que devia uma alta quantidade de prata. Só que esse servo não tinha condições de pagar. E então o rei ordenou que ele, a mulher dele, os filhos, tudo que ele possuía fossem vendidos para poder pagar a dívida. E aí o servo, muito triste, ele se jogou diante do rei, ele implorou e disse: tem paciência, eu vou te pagar tudo. E aí o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Nem disse que ele precisava pagar depois não, cancelou a dívida mesmo. Aí esse mesmo servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma quantidade infinitamente menor do que ele devia ao rei, agarrou esse conservo, começou a sufocar ele, dizendo: você tem que me pagar o que você me deve. E aí esse conservo faz a mesma coisa que ele tinha feito pouco tempo antes. Ele cai de joelhos, ele implora e diz: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas o servo não quis. Antes ele saiu, mandou lançar o cara na prisão até que ele pagasse a dívida. E aí quando as outras pessoas viram isso, né, ficaram muito tristes e foram lá contar pro rei o que tinha acontecido. Então ele chamou esse cara e disse: olha, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo, porque eu tive misericórdia de você. E aí, né, o homem entregou ele aos torturadores até que ele pagasse tudo que devia. Aí Jesus termina essa parábola dizendo, né, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Esse é um daqueles trechos da Bíblia que a gente fica com o coração ali na mão, né? A gente fica, caraca! Como disseram lá os seguidores de Jesus, né? Quão difícil é seguir Jesus. Mas o incrível disso tudo é que a gente não precisa fazer sozinho. É que, pela graça de Deus, o Espírito Santo em nós, ele nos ajuda a agir como Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar como esse servo impiedoso que foi perdoado em Jesus, teve a sua grande dívida perdoada, mas não consegue perdoar o outro. Nosso objetivo para pessoas difíceis deve ser o mesmo que o de Deus, que se tornem tudo aquilo que Deus quer que elas sejam. Fazendo isso, a gente vai estar do lado de Deus no que Ele está fazendo nessa terra. O que Deus está fazendo aqui, gente, nessa terra? Ele está transformando vidas, Ele está levando pessoas à reconciliação em Cristo e Ele quer nos usar como instrumentos disso, instrumentos do trabalho dEle, né? E os resultados, eles podem ser demorados mesmo. Pode ser que você não veja a melhora hoje. E assim, pode ser que muitas vezes, gente, essas pessoas não mudem. Essas pessoas difíceis ao nosso redor, pode ser que elas não mudem. Então, o que vai precisar mudar é a nossa perspectiva sobre elas. E aí, nesse processo, quem muda é a gente. Porque pessoas difíceis são instrumentos de Deus para sermos moldados à imagem de Jesus. Para aprendermos a ser como Jesus, pacientes, misericordiosos, amorosos. E como ser usado por Deus, então, nesses relacionamentos com pessoas difíceis? Eu acho que o primeiro passo é entender como buscar pessoas. E ninguém melhor para a gente olhar quando o assunto é buscar pessoas do que para Deus, né? Como Deus busca por nós? Ele se envolve na vida do seu povo para o bem do seu povo. Ele nos busca com amor. Ele nunca vira as costas para nós. Desde o Jardim do Éden, né, quando Deus responde à rebelião de Adão e Eva, prometendo um libertador, lá em Gênesis 3,15, e ele de fato manda esse libertador, né, que é Cristo, e traz a redenção para o seu povo. Ele mostra que ainda que seu povo falhasse com ele, ainda que seu povo virasse as costas para ele,
ele nunca virava as costas para o seu povo, né? Jesus, ele permanece fiel mesmo que nós não sejamos fiéis. Deus, ele busca amorosamente por pessoas que são falhas, que são pecadoras. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e que bom por isso, né? E ele quer reconciliação com a gente, e ele nos chamou para sermos agentes da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5 fala sobre isso, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo, Deus reconciliou consigo o mundo, ou seja, o ofendido buscou o ofensor, e através de Cristo, ele nos deu esse ministério, né? Então, se ele nos deu essa responsabilidade de sermos agentes da reconciliação nessa terra, nós precisamos aprender como fazer isso. O interessante é que o William, nesse livro, ele vai dizer que Deus investe a si mesmo em relacionamentos que tornam a sua vida mais difícil, entre aspas, né? Mas Deus, ele escolheu nos fazer, nos criar, e ele escolhe nos manter, e ele escolhe trabalhar em nós, mesmo que nós não sejamos nem um pouco fáceis de aprender. E ele quer que a gente repita a mesma coisa com o outro, né? Em um mundo onde se fala tanto sobre amar a si mesmo, e o legal é que você vai vendo que, apesar de não ser fácil, gente, nada disso é muito fácil. Fala-se tanto sobre amor próprio, amar o outro é muito contracorrente, é muito contra a cultura, né? Fácil é gravar, é falar, é ler, é anotar sobre isso, colocar em ação é mais difícil. Vai doer, mas nada é tão maravilhoso quanto ver o caráter de Cristo se formando em você, você se desenvolvendo e amadurecendo em Deus. A aprovação do Senhor é maior do que qualquer outra coisa, sabe? E bom, já caminhando para o fim do nosso episódio aqui, só queria reiterar, né, de que buscar pessoas à maneira de Deus significa compartilhar com elas a mesma misericórdia e o mesmo acolhimento que Deus compartilhou com você. E sim, vai ter momentos em que você vai precisar confrontar essas pessoas difíceis, nos pecados delas, nas lutas delas. Porém, essa confrontação precisa acontecer no contexto de um relacionamento. Ela não pode ser num contexto de briga, de cobrança, porque senão você ergue um muro completo entre você e a pessoa, né? Eu acho que você mostrar pro outro de que você não é inimigo dele, de que você tá com ele, de que você tá do lado dele, pode ter um poder muito grande, muito curativo em relacionamentos tensos. Você mostrar que você também erra. Então, recapitulando de forma prática as dicas que podem nos ajudar a construir esse tipo de relacionamento saudável e cuidadoso com pessoas difíceis nas nossas vidas. Primeira coisa, admitir nossas próprias falhas. A gente vê isso no exemplo, por exemplo, de Paulo na Bíblia, que ele estava o tempo todo nas cartas, ele ressalta e relembra dos pecados que ele tinha feito no passado. Ele fala, né, dos pecadores eu sou o pior e tudo mais. O autor do livro, William, ele vai dizer que isso tem duas funções, né? A primeira delas é dar glória a Deus, porque foi Deus que mudou a vida de Paulo, Deus que transformou a vida de Paulo. E a segunda delas é fornecer esperança, porque quando Paulo mostrava que ele, sendo um apóstolo, vivendo para Cristo, ele já tinha feito tantas coisas ruins, isso fornecia esperança para os outros pecadores que estavam escutando a ele, né? Segunda coisa, depois de admitir suas próprias falhas, entender que as pessoas não são unidimensionais. Paul Tripp tem uma frase em que ele diz assim: quando estou cansado dos pecados das pessoas, elas tendem a encolher para uma dimensão única, como se fossem pecados ambulantes. Isso é verdade. Às vezes tem aquela pessoa que você tem dificuldades com ela, que ela desperta o seu ranço no nível master. Você olha para aquilo só que desperta o seu ranço, para aquilo que te incomoda na pessoa, e ela se torna aquilo para você. Então, por exemplo, como eu compartilhei no início, que pessoas que se fazem de coitado o tempo todo me irritam. Às vezes, pra mim, a dificuldade pode ser olhar pra aquela pessoa e ver ela como algo além do que só uma pessoa que choraminga o tempo todo. E aí a gente se torna muito bom em apontar pra essas pessoas, pra esses pecados ambulantes, as coisas erradas que elas fazem. Só que assim, todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Se uma pessoa é cristã, ela tem o Espírito Santo agindo nela. Se ela não é, ela é a imagem de Deus de qualquer forma, apesar de caída. Então, nós precisamos nos arrepender de ver sempre o mal nos outros e gastar tempo procurando pelo que há de positivo nessas pessoas. É um trabalho duro, sim, é. Mas ninguém é de todo ruim, nem de todo bom. O amor, gente, o amor que Deus quer que a gente viva nos nossos relacionamentos é um amor que se importa com o que é melhor para o outro, que cuida dos interesses do outro, sejam eles difíceis ou não.
E o nosso Deus, como diz lá em Romanos 15, é um Deus que é um Deus da paciência e da consolação. Então a gente tem esse Deus que a gente pode pedir a ajuda dele para sermos pacientes e sermos consolados nessas dificuldades em lidar com pessoas ao longo da vida, sabe? Traz muita luz para nossa alma, uma alegria indizível quando você luta para glorificar Deus na sua vida. Quando você luta para glorificar Deus através de seus relacionamentos, o resultado disso é uma alegria muito grande diante do Senhor. Porque a estrada da harmonia nos relacionamentos difíceis é complicada, mas não é desoladora, porque Deus é um Deus consolador. E bom, Deus não desistiu de você, não desista do outro também. E gente, esse trabalho é um trabalho muito árduo. Quando estiver difícil, lembre e experimente outra vez todas as riquezas que já são suas em Cristo Jesus. Lá em Efésios 3, fala o seguinte: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Deus, Ele é um Deus que vai nos fortalecer no íntimo, com poder através do Espírito Santo, e Ele quer que a gente viva uma vida arraigada e alicerçada em amor. Ele deseja isso para nós. É o meu desejo, é a minha oração, ainda que doa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga dizendo que muitas vezes o trabalhar de Deus a gente sente como um alho sendo socado. E o alho no começo, quando a gente começa a amassar ele fica duro, ele é difícil. Mas depois, quanto mais você amassa o alho, mais mole ele vai ficando, não é verdade? Assim a gente tem que ser na mão de Deus. No começo, ele começa a querer trabalhar na gente, a gente é duro. A gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer ir lá pedir perdão para aquela pessoa, a gente não quer aprender a amar o outro. Mas conforme a gente vai abrindo mão das nossas próprias vontades, fazendo a nossa natureza humana, terrena morrer, e a de Cristo surgir em nós, nossa, mais a gente vai se amolecendo nas mãos de Deus, para nos tornarmos bem, como barro, né, bem trabalháveis, para que Ele possa nos moldar como Ele quer. Então é isso, pessoal. Eu espero que o episódio de hoje possa ter abençoado a sua vida. E eu espero que a gente possa estar aqui e eu possa te ver aí, mesmo que figuradamente, no próximo episódio.